Olá, meus amigos e minhas amigas. Na linha de frente ucraniana, as movimentações não param. E vamos iniciar nosso vídeo de hoje falando delas. Imagens geolocalizadas que foram publicadas ontem, domingo, mostram que os russos conseguiram avançar ao sul de Kamianka, que fica no nordeste de Kupiansk, bem perto da fronteira internacional. Também no dia 6 de abril surgiram outras imagens que mostram um avanço russo ao norte de Andriivka, que é uma área localizada a oeste de Kurakov. Agora, não é só a Rússia que está se movimentando, tá? Também houve avanços ucranianos. Imagens mostram que forças ucranianas conseguiram avançar para o oeste de Makivka, que fica a sudeste de Borova. Bom, meus amigos, segundo o relatório preliminar ucraniano, a Rússia intensificou bastante os ataques aéreos nos últimos dias, usando uma variedade de armas nesses ataques. Segundo o relatório da Força Aérea Ucraniana, os russos teriam lançado mísseis e drones a partir de diferentes origens, usando uma variedade grande de armamentos e dispositivos de lançamento. O relatório diz que os russos lançaram 9 mísseis de cruzeiros KH-101 e KH-55SM. E para esses lançamentos, eles teriam usado aeronaves Tu-95MS que sobrevoavam o espaço aéreo do Oblast de Saratov. Além disso, segundo esse mesmo relatório, 8 mísseis calibre teriam partido diretamente do Mar Negro. Já os mísseis balísticos Iskander-M, em um total de 6, teriam partido do Oblast de Briansk. Mas o relatório também fala de 109 drones Shahed e Chamariz que teriam vindo de várias direções, incluindo Briansk, Milerovo no Oblast de Rostov, Primorsko-Akhtarsk lá em Krasnodar e ainda o Cabo Chauda na Crimeia. Agora, segundo a Força Aérea, repito, segundo a Força Aérea Ucraniana, eles teriam conseguido abater 6 mísseis de cruzeiros KH-101 e KH-55SM, 6 mísseis calibre, 1 Iskander e 40 drones Shahed. Em relação aos drones, eles afirmaram que 53 drones Chamariz simplesmente se perderam durante o ataque por causa de interferências causadas pela guerra eletrônica ucraniana. Ou seja, eles não teriam sido derrubados fisicamente, mas neutralizados por interferência de sinal ou algo parecido. Agora, gente, mesmo com essa resposta ucraniana, vários mísseis atingiram seus alvos, tá? As autoridades ucranianas confirmaram que alvos foram atingidos em Kiev, Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Cherkasy e Mykolaiv. E o Oblast de Kiev foi atingido diretamente por 5 mísseis balísticos Iskander-M. Gente, nós temos visto um retrocesso bem sério quando se fala sobre o uso de minas terrestres, um problema que o Tratado de Ottawa tentou resolver desde que foi assinado em 1997. Para quem não lembra, esse acordo internacional proíbe o uso, produção, armazenamento e transferência de minas antipessoais. E a ideia era que os países cumprissem todas essas obrigações até 2025. E por um bom tempo parecia que o mundo realmente estava indo na direção certa, né? Lá nos anos 90, cerca de 25 mil pessoas morriam ou ficavam feridas por minas terrestres todo ano. Quando chegou 2013, esse número tinha caído para 3.300. Milhões de minas foram destruídas e 164 países se comprometeram com o tratado. Só que agora as coisas mudaram para pior e muito rápido. Em outubro de 2024, a ONU relatou que a Ucrânia se tornou o país mais minado do mundo depois do início da guerra. E vale lembrar que a Rússia nunca assinou o Tratado de Ottawa, então, para eles, o uso de minas é algo normal dentro das operações militares. E não é só eles, tá? O uso de minas também está rolando em lugares como o Mianmar, que também não é signatário. E o resultado disso tudo é que, em 2023, o número de mortos e feridos por minas subiu para 5.700 no mundo inteiro. A Human Rights Watch já tinha avisado que o uso de minas pela junta militar de Mianmar e pela Rússia estava enfraquecendo a eficácia do tratado. E, pelo visto, eles estavam certos. Essa semana a situação piorou ainda mais. Finlândia anunciou que vai sair do tratado, se juntando a Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. E o motivo? Claro, todos eles apontam a mesma coisa, a ameaça militar da Rússia. Bom, dá para entender até a preocupação desses países, né? A Finlândia, por exemplo, compartilha uma fronteira de quase 1.300 quilômetros com a Rússia. Já os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, são pequenos e geograficamente isolados de outros membros da OTAN. Eles dizem que, se precisarem se defender da Rússia, querem ter todas as ferramentas disponíveis. E, como sabemos, Moscou também usa minas terrestres, né? Mas será que isso justifica abandonar o tratado? Bom, na visão deles, sem uma garantia de segurança confiável dos Estados Unidos e considerando que a Europa ainda está se organizando para preencher esse vácuo de poder,
eles estão vendo isso como a única opção viável. Agora, o Reino Unido entrar nessa onda, como sugeriu o ex-secretário de Defesa Sir Wallace e outros, já é outra história, né? Para eles não existe essa mesma justificativa de ameaça iminente que os países do leste europeu enfrentariam. Um ponto importante que muita gente está levando é sobre as minas modernas que os Estados Unidos deram para a Ucrânia no ano passado. Essas minas vêm com mecanismos de autodestruição, o que teoricamente diminuiria o risco a longo prazo. Só que na prática, os ativistas dizem que esses mecanismos não são totalmente garantidos e ainda são muito caros para serem usados em larga escala. E o problema com minas terrestres é justamente esse. São armas escondidas, que detonam automaticamente e acabam matando e mutilando pessoas muito tempo depois que os conflitos acabam. A Cruz Vermelha Internacional fala que 80% das vítimas de minas são civis e quase metade dessas vítimas são crianças. Vocês percebem como é um lance bem devastador? Para complicar ainda mais, vários projetos de remoção de minas ao redor do mundo foram paralisados porque Trump cortou os financiamentos dos Estados Unidos para esse tipo de trabalho lá em janeiro. Embora o Departamento de Estado tenha dito que retomou alguns programas, o estrago já foi feito, né? A Noruega, por outro lado, continua firme no tratado, mesmo compartilhando fronteira com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores deles, Espen Barth Eide, deixou claro que o problema é que o estigma em torno do uso de minas está enfraquecendo. E quando isso acontece, os grupos que já usavam minas ou que estavam considerando usar acabam se sentindo mais encorajados. E essa é a grande questão, né? Esse retrocesso que a gente está vendo agora não significa que o Tratado de Ottawa foi um sonho ingênuo ou algo que precisa ser abandonado. Na minha opinião, muito pelo contrário. O fato de ainda existirem mais de 100 milhões de minas terrestres ativas, enterradas pelo mundo e novas sendo colocadas o tempo todo, é justamente o motivo pelo qual o acordo é tão necessário. Bom, gente, mudando de assunto, o Oriente Médio, esse barril de pólvora sempre em fagulhas, está mais uma vez à beira da explosão. Tem Israel fazendo uma verdadeira limpeza em áreas residenciais em Gaza, tem os Houthis sendo bombardeados, ataques na Síria, Turquia e Israel se olhando de cara feia por causa da interferência israelense no território sírio, tem ataques no Líbano. Mas o que tem assustado mais ultimamente é a troca de farpas entre uma potência regional, o Irã, e uma potência global, os Estados Unidos. E nesse ponto, o que está rolando agora é um esforço do Kremlin para tentar se colocar como mediador nessa tensão crescente entre os Estados Unidos e o Irã por causa do programa nuclear iraniano. A situação está bem complicada, né? Porque Trump está basicamente dizendo que ou o Irã aceita um acordo nuclear com ele, ou ele bombardeia o Irã. E isso está deixando todo mundo na região bem preocupado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que a Rússia está mantendo consultas constantes com o Irã sobre esse tema do acordo nuclear e que esse processo vai continuar, inclusive nos próximos dias. Ele deixou claro que Moscou está disposta a fazer o que puder para tentar resolver essa crise por meio de negociações políticas e diplomáticas. Como já chegamos a comentar aqui no canal, Trump já tinha tirado os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 lá no primeiro mandato dele, né? Esse acordo limitava bastante as atividades nucleares do Irã em troca de alívio nas sanções econômicas. Mas desde que os americanos saíram do acordo, o Irã já não tinha obrigação de manter os limites impostos e foi retomando suas atividades nucleares, né? E quando questionado, afirmava que é tudo para fins pacíficos e que não há intenção de desenvolver armas nucleares. O problema é que Trump está pressionando para que o Irã aceite um novo acordo e de forma bem agressiva. E o Irã não está exatamente disposto a sentar para conversar nessas condições, né, sob pressão. Teve até um aviso de um oficial iraniano dizendo que os países vizinhos que hospedam bases americanas podem acabar virando alvo caso os Estados Unidos decidam atacar o Irã. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, até comentou na semana passada que essas ameaças do Trump de bombardear o Irã só estão complicando ainda mais a situação. Ele alertou que um ataque desses poderia ser catastrófico para toda a região. E é interessante porque, geralmente, Moscou evita criticar o Trump de forma tão direta, né? Mas dessa vez eles não pouparam palavras. O que é interessante é que, ao mesmo tempo que a Rússia está tentando mediar essa crise entre Estados Unidos e Irã, o Putin está tentando melhorar a relação dele com o Trump, né? E desde que o Trump voltou ao poder, o Kremlin vem tentando fazer essa reaproximação com os americanos, o que está deixando a Ucrânia e os aliados europeus bem apreensivos. Bom, não há dúvida nenhuma de que a Rússia mantém boa relação com o Irã, né?
Os dois países assinaram um tratado de parceria estratégica lá em janeiro. E é meio óbvio que Moscou quer garantir que Teherã continue do seu lado, especialmente com toda a pressão internacional que eles mesmos estão enfrentando por causa da guerra na Ucrânia. Então, resumindo, a Rússia está tentando separar as agendas, né, e se apresentar como uma opção diplomática que contrabalanceia a agressividade da atual negociação. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.